feliz, interessante. Que receitas, professor, o senhor já tem prontas aqui nesse laboratório? Bom, nós estamos trabalhando em vários projetos. Um deles, que é extremamente interessante e realmente de alta tecnologia, foi desenvolvido em conjunto com o professor Oscar Paitio, né? Trata-se do biovidro e biovitrocerâmica. O biovidro é esse transparente e a biovitrocerâmica é opaca. Biovidro é esse aqui, ó. Para que serve? Vamos começar falando do biovidro, então, que está aqui na minha mão. O biovidro, ele foi desenvolvido, foi inventado pelo professor Larry Hent na Universidade da Flórida em 1966. A grande função desse material é que ele se liga automaticamente ao osso. Se você tiver por exemplo, extrair um dente, fica com uma cavidade ali e joga um pedaço ou um pó desse biovidro, ele reage com o osso e depois de um certo tempo forma um material que é hidroxiapatita, mas confunde-se com o próprio osso. Ele reage quimicamente, confunde-se com o próprio osso. Então você pode fazer um implante sem pôr parafusos ou amarrar, que ele liga-se ao osso automaticamente por reações químicas. Tem uma lâmina que demonstra isso, a diferença entre o implante de titânio numa mandíbula de animal e o biovidro. A gente percebe que a de titânio, ela se destaca. Ela continua lá. Ela não reage, não forma nenhuma interface enquanto o biovidro forma. O biovidro estaria onde aqui, essa parte roxinha? Essa parte é roxa, parte roxa. Então é uma reação química que ocorre, natural, que leva à integração completa do material sintético com o material vivo, enquanto o metal não, que aqui é o caso do titânio. Mas se essa tecnologia começou a ser desenvolvida em 1966, por que até hoje não se implantou em larga escala? A gente continua usando titânio. E biovidro também. Ela já vem se implantando nos Estados Unidos, na Europa. Acontece que os cirurgiões, em geral, são refratários. Enfim, qualquer mudança radical leva um tempo relativamente longo para, enfim, ser aceita a nova tecnologia, né? É muito mais caro? Não. A produção do biovidro é muito mais barata que do titânio. Ou platina, certo? Ou platina. Porque é muito mais fácil você fundir um biovidro, a 1.300 graus, do que produzir titânio metálico, que é muito mais caro. De alta pureza, né? Mas por que então o biovitro ainda não é comum? Por causa do FDA, que demanda aí alguns 10 a 15 anos só para autorização de experimental em humanos. FDA, o Food and Drug Administration, que cuida de toda a regulamentação de novos remédios, novas tecnologias ligadas à saúde. Exatamente. Ele deve ter hoje em dia 2 ou 3 composições aprovadas pelo FDA. Agora, depois de 66 até hoje. A ciência não pôde esperar, os estudos continuaram e os pesquisadores desenvolveram outro material. Nós estamos fazendo a biovitrocerâmica. Isso foi o nosso laboratório que fez. É exatamente o mesmo material. Após um tratamento térmico controlado, nós cristalizamos o vidro. Mudamos a estrutura dele de desordenada para ordenada. Ele é mais resistente? Mais resistente, é mais difícil quebrar, porque o vidro tem uma propriedade mecânica negativa. Qual é? A sua fragilidade. Não resiste a impacto. Ao passo que os metais, como o titânio, a platina, o aço inox, resistem a impacto. Para minimizar esse problema, nós cristalizamos o vidro, fazemos um vitrocerâmico e melhoramos muito as suas propriedades mecânicas. A resistência ao choque térmico, a resistência ao impacto e a própria resistência à flexão ou à compressão, sem perder a bioatividade, que é essa capacidade de se ligar espontaneamente ao osso. Se a gente fala na substituição de um dente, então, a biovitrocerâmica seria o ideal? Sim, já existem várias empresas que produzem dentes artificiais de biovitrocerâmica. São caros esses dentes? São caros, mas não são mais caros que os, por exemplo, os implantes tradicionais, que são de
de porcelana com base de titânio também são caros. Então eles vão concorrer na mesma base de preços que a porcelana, que já é usada hoje em dia. Aqui na mesa a gente também tem um exemplo de um osso. Esse aqui é o ilíaco, o osso da bacia. Exato. Qual é a vantagem desse osso e como é que no futuro ele pode ser utilizado, professor? Esse osso, na realidade, já está sendo utilizado. Esse osso foi desenvolvido por Tadashi Kokubo, pesquisador japonês, e recentemente eu estive com ele num congresso, me confessou que foram comercializados da ordem de 100 mil desses ossos já no Japão. Eles são vendidos a $1.000 cada um. Então você pode fazer as contas aí, ver qual foi o faturamento desse pessoal. Esse osso deve ter aproximadamente uns 10 anos que foi desenvolvido, eu acredito. Mas também, assim como com o biovidro, levou muito tempo para ser aprovado pelos órgãos que regulamentam o uso de materiais em humanos, etc. Então, as perspectivas são de um crescimento exponencial disso aí. Por enquanto, só conseguimos fazer esses ossos menores? Ou um fêmur, por exemplo, já se pode ter em biovitrocerâmica? Por enquanto não há um osso tão grande como o fêmur, mas ossos, por exemplo, da face, esses ossos da face, do ouvido, como martelo, estribo, bigorna, de pequenos ossinhos assim dos dedos, né, nariz e coisas assim. Isso aqui é a parte, né, uma pequena parte da bacia, né, o ilíaco, que não é um osso tão grande, né? Mas um fêmur, eu sinceramente duvido que estejamos perto de obter. Não há reação, o corpo não reage a esse tipo de material? Reage positivamente, ele reage de forma a unir esse biovidro com o osso já pré-existente. É uma reação química, mas é positiva nesse caso. Esse material não é expelido, não há uma rejeição, infecção, não há rejeição e nem infecção provocada